Legislativo de Osasco, a Casa de Leis. E no programa de hoje, nós vamos receber uma convidada ilustre. Você já está vendo aqui no plano aberto. Vou apresentá-la daqui a pouco, né, a Margarida Maria Lázaro Silvério. Ela tem nomes bíblicos aqui, né, no nome. Então, com muita ênfase e com muita força. Afinal de contas, Maria é mãe de Jesus, né? Então tem muita força no nome. Ela é pedagoga, aposentada, especialista em economia solidária e economia feminista. Vocês vão entender daqui a pouco o que é isso. Integrante da direção estadual da UMB, União Brasileira das Mulheres. Compõe a coordenação do FOMESP, Fórum de Oeste Metropolitano da Economia Solidária, e do FOPS, Fórum Estadual de Economia Solidária. Você viu o currículo dela, é um currículo robusto. E nós vamos falar sobre economia solidária. Vocês vão entender o que é isso. Mas antes eu queria fazer um convite. Você que me assiste pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, assinar, tem um sininho, você pode ativar o sininho para receber as nossas notificações. Lá tem o Acontece Osasco, tem o Jornal Câmara Notícias, tem as sessões extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas. Um conteúdo robusto, completo, com jornalismo que nós temos no nosso DNA aqui a responsabilidade com a informação. E a Casa de Leis de Osasco tem feito um papel importante, contribuindo com o desenvolvimento da nossa querida cidade de Osasco. Está pelo Facebook, tem a página lá, você pode curtir, pode seguir e compartilhar nos grupos. TV Câmara Osasco. E nós temos o nosso Instagram, Câmara Osasco, lá a gente publica os nossos stories, nós publicamos tudo que está relacionado aqui ao Poder Legislativo. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui, então, a nossa querida convidada de hoje. Já li o currículo dela e queria agradecer imensamente ter aceito o nosso convite. Ela que foi homenageada recentemente aqui na Câmara pelo vereador Herman Osasco. Ela recebeu a moção de reconhecimento. Inclusive, eu fiz a reportagem, já está disponível no nosso canal do YouTube e também no Facebook. E hoje ela vai contar um pouco para nós sobre economia solidária. Quando a gente fala em economia, abrange muitas coisas, na verdade. Não é só a questão do ajuste, né, das contas, envolve uma série de fatores que nós vamos, daqui a pouquinho, entrar nesse assunto. Tem algumas perguntas aqui, ela vai responder com propriedade. Seja muito bem-vinda, dona Margarida. É um prazer recebê-la aqui, viu? Eu agradeço muito a este convite. É um prazer meu também estar aqui conversando nessa casa, né, tão importante de Osasco, que é a Casa do Povo, né? Então, eu sou muito agradecida pelo seu convite, Roberto, e estou aqui à disposição para conversarmos sobre esse tema tão importante. Já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai comentando, porque aqui é um programa que vai trazer conteúdo que vai de encontro com a realidade da população osasquense, da população do Estado e do Brasil. Aqui a pauta é nacional. Apesar de nós estamos falando do nosso Poder Legislativo de Osasco, aqui essa pauta é nacional e é um assunto importante. Dona Margarida, atualmente a senhora trabalha com a temática da economia solidária. Antes disso, a senhora trabalhou com quais temas e como foi esse percurso? É uma trajetória, né, de longa data, né. Eu andei refletindo um pouco, né, fazendo uma retrospectiva, né, de onde que vem essa questão de vínculo, né, com a economia solidária, né? E como você acabou de falar, né, a economia solidária ela é muito abrangente, ou a economia é muito abrangente, né? Impacta modos de pensar, modos de produzir, as relações humanas, né? E, como você também falou, sou pedagoga aposentada, né? E eu comecei nessa trajetória, né, há muitos anos, né, com educação de jovens e adultos, com a pedagogia, educação popular, que foi elaborada por Paulo Freire, né, ali no final da década de 60, quer dizer, faz um pouquinho só de tempo. Né? E nós trabalhávamos, né, temas, né, vinculados à realidade dos alunos, dos adultos, né, que é para que essas pessoas, né, através desse conhecimento, adquiram ou elevem a sua consciência e impactem de forma positiva o local e a realidade que vive, que é o que a economia solidária também se propõe. Então, desde lá, e aí passei por escolas, eu fui professora, diretora de escolas da rede pública do município de São Paulo, mas sempre com essa perspectiva de diálogo com os estudantes e mesmo com a comunidade, porque a escola tem um papel super importante na comunidade. E os alunos que ali estão, por mais tenra que seja a idade, eles também atuam naquela realidade.
Então, é importante que a escola dialogue com essa comunidade, dialogue com esses alunos, que, a partir do seu conhecimento, dos seus saberes, das suas trajetórias, das suas necessidades, trabalhe ali os conteúdos, eleve ali o conhecimento, né? Traga ali para dentro daquele espaço da escola, que vai além dos muros, né? O conhecimento construído e elaborado pela humanidade para que essa comunidade realmente eleve a sua forma de viver, os seus relacionamentos. E aí eu me aposentei, fui trabalhar em outros locais, e aí vim trabalhar em Osasco, na economia solidária. Eu fui coordenadora da incubadora de empreendimentos solidários, e aí foi assim, me encontrei mais ainda. Fui fazer especialização em gestão pública e sociedade, especialização em economia solidária e economia feminista, porque um dos maiores públicos que a gente dialoga são as mulheres. Então, é importante entender, né, quem é esse público, quais são as suas reivindicações, seus saberes, as suas necessidades. Então, eu estou nessa trajetória já aí de longa data. Muito bom. É uma carreira extensa, teve a oportunidade de já estar em vários projetos, né, porque é um desafio. Quando a gente fala de economia, nós temos um país que é o espelho, né, dos americanos, né, essa parte capitalista, onde o consumo, muitas vezes, é exacerbado. E como lidar com tudo isso? Qual a construção para a gente entender a economia solidária num país capitalista como o Brasil, que todos nós sabemos que o consumo aqui ele é intenso. Inclusive, nós estamos no maior centro varejista do Brasil, aqui a nossa querida Antônia Agu, né, o calçadão de Osasco. Osasco é uma cidade pujante, economicamente falando. E como é que a gente consegue implementar a economia solidária baseado nesse sistema, né, de governamental, do capitalismo, num país tão desigual como o nosso? Porque tem esse detalhe também, né, Margarida? Aqui no Brasil, muitos têm, né, muito, outros não têm absolutamente nada, vivem abaixo do nível da pobreza. Esses extremos acontecem. E a economia solidária, como é que ela entra nesse contexto? Qual a construção para que as pessoas possam entender que, apesar do capitalismo, a gente tem que usar esse sistema também para ajudar pessoas carentes, pessoas que estão, como já disse, né, numa situação bem complicada, não tem renda, às vezes não tem nem RG nem CPF. Né, são aquelas pessoas que realmente não existem. Na pandemia, nós descobrimos isso. Né, muitas pessoas que não tinham documentação, né, e os tais invisíveis. Né, e aí é um desafio muito grande, né, dona Margarida? Ah, sim, o desafio é gigantesco. E, como você falou, várias pessoas não têm nem certidão de nascimento. Então, elas realmente não estão em estatística nenhuma. Agora, é importante, a economia solidária, ela parte de uma análise da realidade bem concreta. Tudo que você falou das desigualdades que existem no país, dessa questão que o capitalismo tanto prega, que é o consumo, 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 consumo. Você tem que ter para que você seja. Então, a economia solidária propõe uma outra lógica. Nós vivemos ali, ao longo da história da humanidade, várias formas de produção, de organização das sociedades. E o capitalismo foi um desses, né, que superou ali o feudalismo. Lógico que assim, é um momento histórico que trouxe vários benefícios para a humanidade, mas também trouxe vários problemas, né, para essa mesma humanidade e para os indivíduos, para as pessoas. Assim, nós teríamos que ter aqui muito tempo para a gente se debruçar bastante sobre essa trajetória da humanidade, mas, olhando para os dias de hoje, vamos olhar o que está acontecendo no planeta, né, com as pessoas. E mesmo aqui para a nossa realidade, o Brasil, e aqui Osasco, que não é diferente, né, porque Osasco não é uma ilha, Osasco está dentro dessa realidade do Brasil. Né. Como você falou, né, nós temos aqui Antônia Agu, que é a segunda rua mais movimentada em comércio, as pessoas vão lá consumir, né, porque há toda uma lógica pregada por esse capitalismo que você precisa consumir. Os produtos são descartáveis, né, elas têm uma duração muito curta, e a pessoa precisa estar consumindo o tempo todo, não importa se ela precise daquilo, se ela necessite daquilo, mas ela vai e consome. E aí, o que está acontecendo com as pessoas? Né? E aqui no Brasil nós temos
assim, a população adoecida, tanto é que o Brasil é um dos países que mais utiliza antidepressivos, para que a saúde mental das pessoas, né, está muito impactada. E assim, tem toda uma lógica, né, desse sistema capitalista, que você precisa derrotar quem está do seu lado, porque esse que está do seu lado é seu inimigo, seu concorrente. Você precisa ser o melhor, você precisa... É uma corrida assim, muito desestabilizadora da nossa natureza humana. Nós somos seres humanos, né, e somos seres sociáveis. Vivemos, né, numa coletividade, né, onde nós nos constituímos, enquanto seres humanos, nessa convivência. Então, o capitalismo traz, né, todas essas atitudes, essas situações, né, que impactam a nossa natureza. E a economia solidária, então, assim, pensa nessa realidade, né, e procura buscar alternativas. A economia solidária tem outra lógica, não da competição, mas da colaboração, do respeito ao ser humano, de respeito à sua diversidade, o seu conhecimento, os seus saberes, né? E, através desse conhecimento, desses saberes, né, ver como é que constrói ali um coletivo, né, que pense no indivíduo, mas pense também ali na sociedade como um todo, para que a gente supere realmente essas desigualdades e construa outra lógica de sociedade. Muito bom. Está aí uma aula para todos nós, né, de como lidar, né, numa economia tão competitiva como a nossa. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil ele tem esse diferencial, né? O povo brasileiro, nós temos uma variedade enorme, né, de produtos. O Brasil, de fato, alimenta uma terça parte do mundo, porque o nosso agronegócio ele é muito forte, né? Mas, infelizmente, não chega a todos, na verdade. Infelizmente, essa distribuição deveria ser coerente para todo mundo, mas não é. E aí onde entra a nossa economia solidária para tentar ajustar isso e deixar mais igual. Nós temos no Brasil universidades que formam novos cidadãos das mais diferentes áreas, pessoas que vão exercer carreiras e vão ocupar cargos de destaque. Será que as nossas universidades estão falando sobre a economia solidária? Será que os nossos jovens que estão ingressando, eles têm essa compreensão do que é a economia solidária nesse contexto social? Nós temos no Brasil várias universidades, né, e universidades públicas que têm várias incubadoras, né, incubadoras ITCPs, né, incubadoras vinculadas aí a essas universidades, já com esse propósito de trazer para dentro das universidades esse olhar da economia solidária. E qual que é o papel dessas ITCPs? Aqui nós temos bem pertinho, da USP, né, temos uma ITCP já bem estruturada, e temos outros exemplos. Qual que é o papel, então, dessas incubadoras? É de trabalhar com os alunos, né, dessas universidades, cursos, atividades de extensão, para que trabalhem com as comunidades. Mas não é assim, eles sabem, têm o conhecimento, então vamos lá na comunidade XY para que a gente leve esse conhecimento. Levar esse conhecimento, mas também a partir, né, da realidade, dos saberes e das expectativas daquela comunidade. Porque se como eu já falei, né, um dos princípios da economia solidária é o desenvolvimento local, desenvolvimento territorial. E nos territórios, e cada território é único, e nos territórios tem muitas experiências, muitos saberes, e é onde a vida acontece. Então, as universidades, elas estão, através das incubadoras, fazendo trabalhos muito interessantes e levando essa questão da economia solidária, organizando coletivamente a população e com novas tecnologias, novos conhecimentos, para que as comunidades se organizem e elevem o seu desenvolvimento. Nós não queremos que as comunidades elas continuem ali estagnadas, mas nós queremos que elas acessem o desenvolvimento, as novas tecnologias, né, para o seu bem-estar. E o que nós aqui, né, do FOMESP, que é o Fórum do Oeste Metropolitano,
de economia solidária, estamos já há anos dialogando com vários professores aqui da Unifesp Osasco e conquistamos lá a nossa incubadora. Ela ainda está sendo estruturada, organizada, porque ela foi transferida para o prédio novo, então ali tem mais espaço. Então, nós estamos ali com a incubadora tecnológica da Unifesp Osasco. Temos tido várias reuniões, teremos reunião novamente esse mês, para que para que ela ganhe corpo e que ela cumpra um papel que é fundamental na cidade de Osasco, que é organizar a economia solidária e não só, mas estar dialogando ali com a comunidade. É uma ótima notícia, hein? Torcemos para que essa incubadora se torne uma realidade mesmo e a gente tenha cursos, palestras, envolva as escolas municipais, aqui do município, as estaduais. É muito importante. Parabéns aí pela iniciativa, porque é de fundamental importância levar até as universidades, onde a gente sabe que a educação é a mola mestra do nosso país, é onde tudo começa. E nós temos, evidentemente, ali a oportunidade de já inserir nesses jovens essa consciência, né? E é aquela fase, realmente, que a gente tem que implementar. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito forte, mas ela vem de encontro com a realidade do nosso país. Como formular políticas públicas que incentivem a economia solidária e, ao mesmo tempo, não seja uma imposição de cima para baixo, de práticas que deveriam ser pautadas pela autogestão e pela iniciativa das próprias pessoas? Olha que perguntinha, né, forte. Eu acho que tem um pouco a ver com o que as pessoas no nosso país, nessa desigualdade, várias classes sociais, e eu sei que é difícil a gente conseguir implementar de uma vez, mas acho que o começo é esse trabalho nas universidades, como eu disse anteriormente. Qual a sua análise sobre essa questão? Olhando várias experiências que temos de economia solidária no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países, e olharmos para a realidade do jeito que ela já acontece. As pessoas, né, elas produzem, elas comercializam, elas se convivem num espaço ali onde elas têm a sua vida diária. Então, como organizar essas pessoas para atuarem de forma coletiva na perspectiva da economia solidária? Que nós que pensamos e atuamos na economia solidária, a nossa perspectiva é que a gente dê saltos civilizacionais. Aquilo que você falou aqui, né, Roberto? A questão da desigualdade, de tantas pessoas ainda no mundo. Nós produzimos, né, alimentos, né, para alimentar toda a população do planeta, e nós temos muitas pessoas passando fome. Então, como que nós podemos superar essa realidade e construir outra lógica? Então, a partir do local, e isso já é assim, concreto, porque nós temos várias experiências de economia solidária bem estruturadas no Brasil, que já servem de exemplos, né, para qual é a metodologia, qual é o caminho, qual é o percurso. E nós temos outras políticas públicas também, né, que, a partir do local, a partir do diálogo com a população, aquilo que já existe. Não pode ser alguma coisa, então o poder público pensou no projeto, vou lá e coloco o projeto naquela determinada realidade, aquele local, né? Tem que ser a partir daquele local, que já acontece, dialogar com as pessoas daquele local, né, sentir quais são as expectativas, o que eles têm para produzir, para que se eleve aquilo lá e se estruture, se organize. Então, nós temos várias experiências, né, que, a partir disso, nós temos, por exemplo, na Bahia, que tem já a economia solidária bem estruturada, já há algumas décadas, eles têm feito em parceria com as universidades públicas, e não só universidades públicas, mas universidades privadas também, institutos de tecnologia e outros agentes, né, da sociedade, não só públicos, né, mas também privados, né, indo para vários territórios ali, porque são territórios com realidades diferentes. E, a partir dali, colocar uma incubadora. Às vezes, a gente fala, puxa, incubadora. Incubadora. Nós intitulamos de incubadora, que é um espaço físico onde as pessoas têm ali como uma referência. Então, tem técnicos, técnicas das universidades, de outros institutos, de outras instituições. Tem o público, né, os moradores, a comunidade, onde constroem juntos, né,
alternativas para melhoria daquilo que já é produzido, daquilo que já é feito ali na realidade, para elevar ali a qualidade de vida. E a universidade tem um papel super importante, que é sistematizar esse conhecimento a partir da realidade local, para que não ficar ali só entre os quatro muros, né? A universidade pensa, né? Mas pensa para quem, né? Elabora para quem? Tem que ser algo prático, né? Que impacte a realidade e que seja útil. Ali, afinal de contas, o conhecimento é uma conquista da humanidade, então tem que estar a serviço da humanidade. Então, a partir dali, tem condições da gente criar, né, novas condições de vida e novos conhecimentos, né? Nós temos vários artigos publicados, livros, que refletem aí várias experiências que é possível a economia solidária e impacta o desenvolvimento local de forma muito interessante. Muda a qualidade de vida, muda o olhar, muda a saúde das pessoas, muda a relação, que é ali o dia a dia onde as pessoas passam o maior tempo da sua vida, né, que é o território onde elas moram, onde elas residem. Sem dúvida nenhuma. Estamos recebendo aqui no Poder Legislativo de Osasco, programa direto do plenário, a nossa querida professora Margarida Maria Lázaro Silvério. Está dando uma aula de economia solidária para todos nós. Espero que você esteja gostando. É um assunto bem contemporâneo, bem de encontro com as necessidades de uma sociedade que precisa realmente ter o entendimento. E essa próxima pergunta que eu vou te fazer é exatamente sobre isso, né? Como que é possível explicar, em termos concretos, em um diálogo com o dia a dia, os conceitos relativos à economia solidária? É um desafio, né? Mais um desafio. Tudo que é novo, né, é desafiador, e eu acho que isso que nos apaixona, porque não está pronto, ele está em construção. E aí a gente percebe, nós que atuamos na economia solidária, nós vamos percebendo, e as pessoas também que acabam se envolvendo, acabam participando da economia solidária, vão percebendo que a vida das pessoas muda. Então, as pessoas começam a ter um novo olhar para si e para outra pessoa. Nós temos vários exemplos, né, de pessoas que começaram na economia solidária, às vezes por uma necessidade assim de mais urgente, de sobrevivência mesmo. E aí começou a atuar na economia solidária, participar da incubação, na incubadora, de feiras e de atividades coletivas. E aí foi percebendo que a vida dela, né, ela se percebeu uma pessoa com potencial, com saberes, com condições de produzir, de se relacionar, de pensar o seu projeto de vida. E isso impactou outras pessoas, porque outras pessoas que estavam ali ao redor começaram a perceber, não, mas é possível, né? Se a pessoa conseguiu, né, eu também consegui, eu também consigo. E uma dos valores que nós temos muito presentes na economia solidária é que, se você consegue chegar nesse patamar, não é que você subiu um patamar, não, você mudou do seu olhar de vida, das suas condições, que você puxe outras pessoas, né? Que não é assim, eu consegui, então agora eu sou bom, eu sou a boa, estou bem. Não, eu consegui, eu estou no nível melhor, tenho mais condições de olhar para esse mundo e contribuir para a melhoria desse mundo, então eu vou puxar outras pessoas, né? Então, nós vamos formando uma coletividade para que a gente possa se fortalecer. Então, é só assim, com diálogo, com experiências concretas, com apoio, que não, assim, não é uma coisa que hoje eu vou falar de economia solidária, vou ali, dou uma palestra, e amanhã todo mundo está pensando em economia solidária. Não, é um trabalho de formiguinha. Você vai espalhando as sementinhas, vai ter que tratar essas sementinhas e tem que ter experiências concretas. A gente, né, muda muitos olhares, né, sobre várias questões quando a gente percebe, né, e nos toca. Então, a economia solidária tem esse papel. É possível, nós temos vários exemplos, né, mas é um trabalho constante de formiguinha, tem idas e vindas, mas ele é muito possível, mas tem que estar ali muito próximo, né, das pessoas e manter viva essa sementinha e essa corrente. Muito bom, é isso aí. Nós estamos
quase chegando no final, mas temos ainda algumas perguntas aqui para fazer para a nossa professora. Levando em consideração que o Estado ele tem um papel fundamental nessa abrangência da economia solidária, como é que a gente consegue, de alguma forma, mostrar para a população o papel do Estado do ponto de vista territorial e, por consequência, econômico? Afinal de contas, o Estado ele tem responsabilidade total, né, na economia, né, seja de qual for. Quando eu falo Estado, eu falo Brasil, mas, né, tem os municípios, os estados, enfim. Todos nós sabemos que, muitas das vezes, o município não arrecada muito, às vezes não consegue administrar economicamente, precisa do governo federal, precisa do governo do Estado. São municípios pequenos. E a população acaba sofrendo as consequências, porque não gera emprego, tem que ir para outras cidades e, consequentemente, não gera lucro. Uma cidade que não tem emprego, não tem o empreendedorismo, não gera impostos. E, evidentemente, que esse município acaba sofrendo muito. Então, como é que a economia solidária, levando em consideração que o Estado tem o seu papel importante, pode contribuir para essa consequência econômica que nós estamos vivendo hoje no Brasil? O Estado ele tem um papel fundamental, papel estratégico. Tanto é que hoje, né, na realidade que vivemos, é o Estado que mantém toda essa lógica. Então, o Estado que dá subsídios, que dá isenções, e toda a lógica de legislação, a estrutura do Estado, ela está toda voltada para manter esse sistema capitalista do jeito que ele está aí, né? O lucro, as empresas grandes, e etc., etc., né? A desigualdade, porque isso estrutura o capitalismo, estrutura esse sistema. Então, o Estado tem um papel super importante para mudar essa realidade. A economia solidária ela tem um papel estruturante na mudança dessa lógica. Nós sabemos que tem vários estados, municípios, né, que têm políticas públicas voltadas para a emancipação da sua população. E isso possibilita que a gente tenha qualidade de vida para os munícipes, para as pessoas que moram na cidade, que moram no estado, que moram no país. Então, o Estado ele tem um papel estruturante. Por isso que nós temos dialogado com vários representantes aqui no Legislativo mesmo, da Prefeitura, do Estado e mesmo do governo federal, que aprovou o ano passado, né, em dezembro do ano passado, o Sistema Nacional de Economia Solidária, que foi um grande avanço. Depois de quase 2 décadas, né, no Congresso, nós temos agora uma lei que cria o Sistema Nacional de Economia Solidária, que foi um avanço super importante. Agora, precisa ser regulamentado, nós estamos nesse diálogo, né, para que ela seja regulamentada de acordo com aquilo que a gente já tem construído de economia solidária há décadas. A economia solidária não começou agora, ela já tem uma história, uma trajetória, e é importantíssimo que o Estado esteja presente, assim como está presente em outras políticas públicas. Então, a economia solidária ela vem ajudar ou contribuir para que a gente eleve as condições de vida das pessoas. Nós pensamos, e já temos vários exemplos, né, de associações, de cooperativas, de coletivos, porque um dos princípios da economia solidária é a cooperação, a coletividade, a autogestão, trabalhar o indivíduo na perspectiva de que ele se engaje no coletivo. Nós não queremos trabalhar o individualismo, que a pessoa, agora eu sou poderoso. Não, eu tenho saberes, mas como é que eu me junto com o outro, com a outra, para que nós conquistemos um patamar de vida melhor? E, para isso, o Estado tem um papel estruturante.
para que ofereça as condições através, né, de financiamento, de um marco legal, de apoio a essas pessoas que já produzem ou que querem produzir, ou que têm algum saber, algum conhecimento que seja importante para a sociedade, porque nós temos muitos saberes aí que estão perdidos e que fazem diferença na vida das pessoas, né? Saberes de plantas medicinais, de alimentos mais saudáveis, agroecologia, agrofloresta, são saberes que estão aí e que as pessoas têm esse saber. Como é que nós vamos, né, a partir desses saberes, o Estado pode proporcionar, e com as universidades, fazer todo um arcabouço de saberes, né, para que devolva para a sociedade e modifique essa realidade tão desigual que a gente vive. Então, o papel do Estado ele é fundamental. Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Você passou rápido? Passa muito rápido, né? São muitos temas, eu não consegui abranger todos, mas eu gostaria de, numa segunda oportunidade, trazê-la novamente para a gente, de repente, quem sabe, até fazer uma mesa redonda futuramente, né? Quando tiver numa outra estrutura, a gente trazer profissionais de várias áreas para a gente fazer um debate sobre economia solidária, porque realmente o assunto ele é muito extenso. A gente poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas falando, mas, infelizmente, o nosso principal inimigo é o tempo. Então, a gente tem que encerrar o programa, mas eu gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem final para os nossos telespectadores, internautas que nos assistem. Muito obrigado, mais uma vez, por ter participado do Direto Plenário. Eu que agradeço, né, por estar aqui. É super importante estar nessa casa, né, legislativa, que decide várias questões tão importantes para a cidade de Osasco, e falar de economia solidária, que muita gente não conhece. Como o Roberto falou, é um assunto que, com certeza, nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre economia solidária. Então, eu quero agradecer muito, e quem tiver interesse pode procurar, pesquisar. Nós temos no Instagram o FOMESP, o Fórum Paulista de Economia Solidária. Teremos agora, no dia 25 e dia 26, a Conferência Estadual de Economia Solidária. Em agosto, teremos a Conferência Nacional também de Economia Solidária. E estamos aí para divulgar e ampliar aí a economia solidária. Então, muito obrigada e estou à disposição sempre que vocês desejarem. Nós é que agradecemos essa parceria, essa entrevista maravilhosa, essa aula sobre economia solidária. E dizer para você que está do outro lado que continue assistindo, compartilhando o conteúdo da Câmara Municipal de Osasco. No nosso canal no YouTube, TV Câmara Osasco, você vai encontrar todo o nosso material, o Acontece Osasco, o Jornal Câmara Notícias, as sessões solenes, ordinárias, tudo ao vivo. Né? Alguns são gravados, outros ao vivo. Né? E se você não pode comparecer aqui, pode assistir da sua casa, onde você estiver com seu celular, tablet, enfim. A tecnologia hoje tem uma variedade de aparelhos para você acompanhar tudo o que acontece no parlamento mais movimentado do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um forte abraço, até a próxima. Tchau.